Bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Máquina de Guerra, Filosofia Política da Educação. Eu sou o Bruno e para hoje nós temos o clássico texto do professor Maurício Trachtenberg, de 1979, denominado Delinquência Acadêmica. Por que esse texto? Porque além dele fazer parte das reflexões basilares da historiografia educacional brasileira e também por se tratar de uma das obras de maior impacto deste autor, que é um dos principais nomes do pensamento crítico educacional e da própria sociologia nos anos 70 e nos anos 80 no Brasil, também vale se aproximar desse texto para poder verificar sob que condições e quais pistas ele nos dá para pensar alguns elementos hoje bastante presentes na educação brasileira, em especial a função da universidade pública e principalmente a produtividade que percorre especialmente os programas de pós-graduação. Então, a partir desse pequeno preâmbulo, eu começo dizendo que a delinquência acadêmica é um ensaio provocante, ele é um ensaio que dá o que pensar, ele continua fazendo isso, mesmo que já façam quase 50 anos da sua primeira publicação, que vocês podem encontrá-la facilmente nos mecanismos de busca da internet, mas que nós temos que fazer também algumas ressalvas, por óbvio, porque é um texto que reflete a sua própria época, certo? Uma época que é importante destacar, a universidade brasileira ela estava sob impacto econômico, administrativo e também ideológico da ditadura civil-militar. Então isso tem que ser bem frisado quando nós acompanhamos uma obra dessas, certo? O Maurício Trachtenberg, ele começa o seu texto colocando que a universidade ela tem uma imagem pretensamente humanista, quase romântica, e que seria uma instituição neutra, objetiva, que serve à sociedade e que faz ciência de maneira imparcial, sem que haja interferência política. Talvez isso, para nós hoje, soe como algo quase óbvio. Mas o que o Maurício vai colocar provavelmente talvez tenha causado um impacto à época, que ele vai dizer que muito antes pelo contrário. A universidade ela não é neutra, ela não é objetiva, ela não é totalmente científica, seja lá o que isso significa. A universidade ela é uma instituição a serviço de determinada classe, que no caso aqui, pegando o vocabulário do texto, como do próprio autor, a gente pode chamar de classe dominante ou de classe dirigente. Então, se há uma defesa e há um investimento na universidade por parte dessas classes, todo esse interesse e todo esse dispêndio de força acontece contanto que a universidade esteja a serviço dessas mesmas pretensões e desses mesmos objetivos dos setores dominantes da sociedade. Então, esse é o primeiro ponto. Como a universidade ela não está fora das relações de poder presentes na sociedade, ela reflete as contradições do modo de produção capitalista. E ela, por sua vez, de forma semelhante, ela também atende
a essas mesmas demandas das classes dirigentes. Para nós, em 2026, talvez alguns vão colocar que é quase uma obviedade, mas a gente tem que pensar que falar isso em 1978, 1979, do interior de uma universidade monitorada, às vezes inclusive com violência, não é pouca coisa. Bom, a partir dessa entrada, o que o Maurício ele vai colocar, que nos interessa? Ele faz uma espécie de comparação entre a universidade do século XIX e a universidade do século XX, estabelecendo contrastes que, embora sejam diferentes, ambos atendem a uma lógica dos arranjos produtivos do capital e da própria manutenção do status quo. Isso é importante que se diga. No século XIX, o autor ele vai colocar que a universidade ela era pretensamente liberal e pretensamente humanista, quase uma guardiã de valores filosóficos e enciclopédicos. Mas isso era só na roupagem, vista do ponto de vista da aparência, porque, como o autor vai colocar, essa universidade já era uma escudeira da ideologia dominante. E, claro, quem estava na linha de frente desse trabalho de ser bastião dos valores da burguesia era o professor universitário, que, segundo o Maurício Trachtenberg, o professor universitário ele cumpria o papel de cão de guarda. E esse termo não é meu, está lá no próprio texto. O que significa um professor cão de guarda? Que é um termo, vocês talvez concordem, é um termo forte. Mas por que ele é um cão de guarda? Porque ele atua mais no sentido de estabelecer uma disciplina, de inculcar normas, de defender determinados valores, de docilizar as mentes e os corpos dos estudantes. Ele é um professor vigilante. Nas escolas, talvez desde o Michel Foucault com Vigiar e Punir, isso já vem sendo denunciado. Na universidade é algo que aparece muito provavelmente em menor escala. Então o professor do século XIX, para o Maurício Trachtenberg, ele é um cão de guarda. Mas no século XX, isso muda. E por que isso muda? Porque a universidade, ela começa a ter que responder a outras demandas, que na época do texto era a demanda de produzir mão de obra. Mão de obra para as fábricas, mão de obra para determinados setores produtivos, mão de obra profissional com determinadas características, certo? Então, ele cita assim muito rapidamente o que a gente chama de aparelhos de Estado. O Althusser chamava de aparelhos ideológicos de Estado. E o Maurício Trachtenberg vai retomar isso, para dizer que a universidade ela formava advogados a serviços da repressão burguesa. Formava médicos que mantinham a estrutura do capital. Formava cientistas especialistas em manipulação de dados. Tudo que o autor vai colocando. E, isso é muito interessante, formava, principalmente na pós-graduação, professores, pesquisadores, tecnocratas, especializados em reformas educacionais que mantivessem o status quo, causassem, digamos, economias nos investimentos e aprimorassem não a educação no sentido qualitativo, mas sim os sistemas avaliativos,
os exames, o monitoramento das escolas. Essa é a universidade que o Maurício é onde ele vive, é essa que ele critica. E o que nós temos aqui já não é mais aquele professor que é o cão de guarda. Agora ele é o cão pastor, segundo o autor. Então, se antes o professor cão de guarda ele era um quase policial, o cão pastor ele faz um outro trabalho que é dentro dessa universidade tecnocrata, ele acompanha os estudantes nas suas carreiras, guiando-os para que eles se diplomem e se especializem nessa perspectiva tecnocrática, cujo modelo é uma empresa privada, certo? Então, essa é a grande diferenciação que faz com que o professor, na época de escrita do texto, ele vai se tornando o professor universitário um cão pastor, certo? E há uma lógica aí muito interessante que o Maurício vai colocar, que nesses termos, onde a ideologia burguesa ela permanece atuante, ao contrário do que talvez antes, aqueles que vão ter sucesso na universidade não são as mentes mais críticas, mais atentas, mais engajadas socialmente, os descontentes. Vão ser cooptados na visão do autor, inclusive, muito antes pelo contrário, os alunos mais acomodados, que, vou para usar o termo clássico, dançam conforme a música da perspectiva tecnocrata, que aceitam o produtivismo a serviço do atingimento de determinadas metas, tal como uma empresa. E aí a gente começa a ver como o texto ele é muito, mas muito atual mesmo, né? E não é por acaso que o autor ele vai colocar que hoje nós temos na universidade os professores, hoje em 1978, talvez hoje, em 2026 será, nós temos uma universidade repleta de acadêmicos, mas não é uma universidade ocupada por intelectuais, porque o acadêmico ele é próximo a um erudito, né? Ele pode saber muito sobre determinado tema, mas ele não se pergunta sobre os fins da sua profissão. Então, o que nós temos aí, e isso talvez se tivesse uma parte 2 desse texto na década atual, seria muito, muito fértil, porque a pós-graduação brasileira em 1978, 1979, é incomparável ao que nós temos antes. Então é um pensamento de vanguarda, é um olhar muito, muito adiantado que o Maurício coloca, de já perceber, né, que o afã pelo produtivismo causava aquilo que ele vai chamar de traição intelectual, certo? Ou, como o próprio termo do presente no título coloca, uma delinquência acadêmica. Porque essa delinquência acadêmica significa que esse professor, que é um pastor, ele se preocupa muito mais com a publicação do artigo, com a presença em eventos, em congressos, com a circulação em determinados campos do saber, mas também da estrutura universitária, do que propriamente com a característica emancipatória do conhecimento. Tanto que, como o próprio Maurício vai colocar, os professores universitários que assumem protagonismo hoje na universidade são aqueles que não necessariamente têm o conhecimento emancipatório, mas que sabem transitar por essas esferas do poder a serviço da tecnocracia. São esses, inclusive, que são alçados
pleiteiam e chegam nos grandes cargos. Isso tudo é muito forte. E como eles chegam? Através do que o Maurício vai colocar da delinquência acadêmica. E isso é muito interessante, porque a universidade ela vai ficando hostil ao próprio pensamento crítico, que é colocado de lado. E claro, é óbvio nessa lógica que, retomando o início do texto, a universidade mais do que nunca, ela fica a serviço da ideologia dominante, certo? É claro, né? É claro, como o autor vai colocar, que parece que a universidade ela vai ficando mais inclusiva. Mas isso também é ideológico. O Maurício ele faz uso do termo assistencialismo, que quando a universidade ela pensa sobre si mesma, em termos das suas relações com a comunidade, isso significa aumentar o número de vagas, como se fosse um tranquilizante social. Mas aumentar o número de vagas não só não é o suficiente, porque a universidade ela está organizada de uma maneira tecnocrática, mas também porque não resolve aquilo que é o problema principal identificado pelo autor no Brasil, que é a questão da terra, a desigualdade territorial. E isso, com certeza, não preciso me alongar aqui, mais dizer que o texto permanece muito atual. Bom, o que a gente pode colocar a partir do que alternativas citadas pelo próprio Maurício? Como eu comentei para vocês no início, muitas características mudaram desde então, certo? Se o Maurício estivesse vivo, ele diria que para pior. Então, o primeiro elemento a se investigar é até que ponto a hipótese da delinquência acadêmica se transformou numa regularidade acadêmica. Isso, claro, quem for fazer esse levantamento concorde de início com o pensamento crítico do próprio autor e veja a universidade, sim, como uma instituição a serviço da classe dominante. Então, para começo de conversa, há que fazer uma adesão à perspectiva política do Maurício Trachtenberg. Mas também é possível pensar se as alternativas colocadas pelo Maurício ao final do texto, elas seriam suficientes, porque ele não se compromete, né, porque não é o objetivo do texto, mas ele sinaliza nos últimos 2 parágrafos que talvez, né, não é o suficiente, porque a própria universidade ela é estruturada enquanto aparelho ideológico de Estado, então não é da universidade que vai vir a revolução, porque é um dos seus principais instrumentos da burguesia. Então, o que se faz? Acaba com a universidade? Não, Maurício não fala isso. Ele mesmo fez uma carreira inteira como professor universitário. Na Unicamp, por exemplo, uma instituição pública. Mas ele diz que ficaria um pouco mais moral se fossem implementadas políticas de autogestão. Ou seja, todas as ações, todos os fluxos administrativos, todas as decisões da universidade teriam que ser feitas em conjunto com os estudantes. É uma pista que ele dá, certo? E ele acaba dizendo que, inclusive, por experiência própria, a presença de estudantes nos colegiados e nas reuniões de departamento vem tendo bons resultados. Isso ele fala em 78, 79. Provavelmente 2026 já não é algo que... já não é uma ideia hoje inovadora, né? A presença estudantil ela está mais presente na estrutura universitária. E que bom! Mas será o suficiente? É a segunda pista que eu daria. E, para finalizar, mas na verdade abrindo uma outra porta,
penso eu que o tema do produtivismo acadêmico, cuja pedra de toque é produzir para atingir metas, mas sem tendo o conhecimento em si como fator maior de preocupação, creio que aí sim está o grande nó górdio para poder manter operacional o conceito de delinquência acadêmica. Mas aí é outro assunto.